Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula falando um pouco agora sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. É uma parte que gera muita dúvida, então aproveita o momento e senta que lá vem química. Para compostos de cadeias abertas, o nome da cadeia é montado da seguinte forma: um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo indica o número de carbonos. Então, como vocês podem perceber, quando eu tenho um carbono, o nome do meu prefixo vai ser met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Quando chega a partir de 5, eu uso um prefixo bem conhecido na matemática. 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. O infixo, ele me diz o tipo de ligação. Quando nós vimos a classificação das cadeias carbônicas, nós a classificamos naquele momento pelo tipo de ligação também. Então, quando a ligação é simples, o infixo vai ser an. Quando a ligação é dupla, vai ser en. Se houverem duas ligações duplas na cadeia, o meu prefixo vai ser dien. Esse di vai mostrar que tem duas ligações duplas. 3, trien. Se houver uma ligação tripla, o infixo será in. Duas ligações triplas, diin. Se houver uma ligação dupla e uma ligação tripla, o infixo vai ser enin. E o sufixo vai depender da função que será apresentada. Então, se a função é hidrocarboneto, o sufixo vai ser o. Se é álcool, o sufixo vai ser ol. Aldeído, al. Cetona, ona. E assim por diante com outras funções. Vamos iniciar com os hidrocarbonetos alifáticos. Quem são os hidrocarbonetos alifáticos? São aqueles de cadeias abertas. Então, alguns exemplos de hidrocarbonetos alifáticos são os alcanos. Primeiramente, o que é um hidrocarboneto? Relembrando, um hidrocarboneto é um composto que apresenta apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Então, os alcanos são o primeiro exemplo de hidrocarboneto e apresentam uma característica. Apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, diferentemente dos alcenos, que apresenta uma ligação dupla em sua estrutura. Já os alcinos são identificados por uma ligação tripla e os alcadienos são identificados por duas ligações duplas em sua estrutura. Estes são os hidrocarbonetos de cadeia aberta. A nomenclatura dos hidrocarbonetos é dividida da seguinte forma: hidrocarbonetos de cadeia normal e de cadeia ramificada. Então, para iniciarmos, vamos identificar e nomear os alcanos de cadeia normal. Aqui está a tabela que foi apresentada anteriormente, tabela de prefixos, de infixos e de sufixos, que nós vamos utilizar para nomear. Então, o primeiro alcano que temos apresenta apenas um carbono na sua estrutura. Então, eu vou numerar aqui e colocar o nome dele. Então, essa primeira estrutura, como tem apenas um carbono, o seu prefixo vai ser met. Como só tem ligações simples ao redor dele, o seu infixo vai ser an. E como é um hidrocarboneto, o seu sufixo será o. Então, a primeira estrutura chama-se metano. Já a segunda estrutura apresenta 2 carbonos em sua composição. Então, a segunda estrutura, como apresenta 2, o seu prefixo vai ser et. O seu infixo, como só tem ligações simples, an. E o sufixo o. Bem, já conseguimos perceber que, como eles são alcanos e apresentam sempre ligações simples, o final será sempre ano. Vai mudar apenas o seu prefixo. Bem, vamos à terceira estrutura. 3 carbonos. Se você observar na tabela de prefixos, 3 carbonos apresenta o prefixo prop. Então,
essa estrutura será chamada de propano. Vamos a uma quarta estrutura, agora com 4 carbonos, prefixo but, butano. E essa outra estrutura? Vamos dar uma treinada, eu vou deixar você pensar um pouquinho, tá bom? E aí, conseguiu? Vamos dar um nome a essa estrutura. Apresenta quantos carbonos? Então, quando nós formos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se apresenta 8 carbonos, o meu prefixo vai ser oct. Então, aqui eu coloco octano, porque an só ligações simples, O é um hidrocarboneto. Essa é a nomenclatura de alcanos para cadeias normais. Alcanos ramificados apresentam, como o nome já diz, ramificação. Então, nós precisamos entender e aprender inicialmente quais são essas ramificações. Antes dessas ramificações estarem ligadas à cadeia do alcano ou de qualquer hidrocarboneto, estas ramificações são chamadas de radicais. Então, segue a tabela de alguns radicais principais. Vamos iniciar aqui com esse da esquerda. Então, eu tenho esse radical, quando ele apresenta apenas um carbono, eu tenho o nome metil. Como é que esse nome é construído? É pela quantidade de carbonos. Então, você dando uma olhada na tabela anterior, você vai ver que um carbono, o prefixo é met, e aí você coloca o sufixo iu ou ila. Normalmente, nós, quando vamos nomear as cadeias, nós colocamos iu. Já quando apresenta 2 carbonos, o nome dele vai ser etil. 3 carbonos, propil, também chamado de N-propil, N de normal. Temos o terceiro radical, que é chamado de isopropil, também pode ser chamado de S-propil. Temos um outro radical aqui abaixo, então com 4 carbonos agora, será chamado de butil ou também N-butil. Esse N, pessoal, ele vem com um hífen, então será escrito assim, tá bom? O próximo tem 4 carbonos, mas perceba, é diferente do primeiro. Esse é sec-butil. Por quê? Porque esta ligação está em um carbono secundário. Sec-butil ou também S-butil. Esse outro é o isobutil. Já o terceiro, veja bem, a ligação está agora em um carbono terciário. Então, vai ser terc-butil ou somente T-butil. Esse aqui já é um pouco diferente, apresenta uma ligação dupla. E a ligação aqui esperando ligar-se a uma cadeia carbônica. Ele chama-se etenil ou vinil. Este outro, o radical benzil. O próximo, radical fenil. Estes outros não são tão comuns a aparecer, mas, se você perceber, olha só, quando a ligação está nessas partes aqui, ó, pode ser aqui ou aqui, apenas uma, essa posição é uma posição alfa, por isso que é chamado de alfa-naftil. E essa outra posição, que pode vir também aqui, aqui, lembrando que é apenas uma ligação, é a posição beta, por isso que é chamado de beta-naftil. Vocês vão entender já já como é que esses radicais vão se comportar em uma cadeia carbônica, tá bom? Vamos para a próxima. Então, nomenclatura de alcanos ramificados. Nós vamos precisar das tabelas principais de prefixos, infixos e sufixos, e aí eu coloquei também os radicais que estão aqui. Lembrando que quando esses radicais se ligam a uma cadeia, eles agora são chamados de ramificações. Perceba que essa cadeia é um pouco diferente daqueles alcanos que vimos anteriormente e apresentamos a sua nomenclatura. É uma cadeia, se formos classificá-la, é uma cadeia ramificada. Como é alcano, só apresenta ligações simples.
em sua estrutura. O que é que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso saber quem é a cadeia principal, para saber se existe ramificação ou não. A cadeia principal é aquela que apresenta a maior quantidade de carbonos. Então, eu vou contar. Eu vou contar a partir da esquerda. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa cadeia horizontal tem 7 carbonos, mas eu começo a contar todas as possibilidades. Vou começar da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa outra tem 6, então já não é essa a principal. Começando novamente da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui também não é. Essa outra, da esquerda de novo. 1, 2, 3, 4. Muito menos essa. A partir da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que você contar todas as possibilidades e esgotarem, você vai perceber que essa cadeia principal apresenta 7 carbonos. Eu estou selecionando aqui. Perceba que essa cadeia é principal e sobram aqui, fora da cadeia principal. Quem está fora da cadeia principal é uma ramificação. Como é agora que eu consigo identificar e dar o nome à ramificação? Veja bem, sem contar este carbono que está ligado já, eu só vou me referir a esse. Aqui só tem um carbono. Qual é o radical que apresenta apenas um carbono? Vamos lá para a tabela e você vai identificar que é o radical metil. Então, este radical aqui é chamado de metil. Quer dizer, esta ramificação é chamada de metil. Veja esta outra que nós temos um aqui, outro carbono, 2 carbonos. Essa outra, se você olhar na tabela, vai ser chamada de etil. Não se assuste inicialmente que é só treinar que começa a se acostumar. Tá bom? Eu já identifiquei que existe ramificação, eu já sei a cadeia principal, e agora eu preciso fazer o seguinte. Toda cadeia principal que tem ramificação precisa ser numerada, pois eu preciso saber onde aquele carbono se encontra. E, através da numeração, eu consigo identificar. Bem, eu vou precisar identificar onde está cada ramificação e cada carbono da cadeia principal. Mas existe uma regra, tá, para numeração. As ramificações precisam ter os menores números possíveis. Vamos ver o que eu quero dizer. Eu vou numerar carbono a carbono. Perceba. Da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numerei na parte de cima. Vou numerar agora a parte de baixo. Começando do 1 até o 7 também, tá? Veja bem o que foi que aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou perceber quem tem os menores números nas ramificações apenas. Na cadeia de cima, eu tenho o número 3 e o número 4. Na cadeia de baixo, eu tenho o número 4 e o número 5. Quem são os menores números? Os de cima ou os de baixo? Os de cima. Isso. Esta é uma das formas de identificar a numeração correta. Uma outra forma, bem interessante. Veja bem, eu vou pegar esses dois números, somente os das ramificações, e vou somar. 3 mais 4, igual a 7. Vou pegar esses dois de baixo, lembra, somente os das ramificações, e vou somar. 4 mais 5, que vai dar 9. E aí, a minha conclusão é a seguinte. Qual é o menor resultado da soma? Dos números de cima ou dos números de baixo? Observando, a menor soma é esta, que deu 7. Então, a numeração correta é a numeração de cima. Eu vou apagar para nós não nos confundirmos. A numeração correta é essa. Já sei quem é a cadeia principal, já sei que este radical metil está no carbono 3 e este radical etil está no carbono 4. Dando nome a esta cadeia. Primeira cadeia terá o nome 4
etil. Ué, mas o etil, o número é maior do que o outro, o número é 4, não deveria ser 3? Bem, é uma regrinha importante. As ramificações precisam ser colocadas na ordem alfabética. Então, é por isso que eu estou começando com o etil, porque o metil começa com a letra M. Então, 4-etil, 3-metil. Aí eu percebo que existem 7 carbonos na cadeia principal. Então, eu coloco heptano. Por quê? Hept, 7 carbonos. An, só ligações simples entre os carbonos. O, porque é um hidrocarboneto. Vamos para a próxima. Mais uma vez eu tenho a cadeia ramificada. E aí eu vou numerar a cadeia. Bem, antes de numerar a cadeia, eu preciso saber quem é a principal. E a principal, depois que você esgotar todas as possibilidades, você vai perceber que é esta aqui. Quando você for numerar, você vai perceber que, ao numerar, a numeração correta será esta aqui de baixo. Perceba, aqui eu teria 2 ramificações, chamadas de metil, porque só tem um carbono, como o que está aqui na tabela. Uma outra ramificação metil. Este metil, cada um está na posição 2 e o outro está na posição 4. O que é que acontece? Aqui, se você perceber, se você começasse da direita para a esquerda, você iria perceber que esse estaria na posição 2 e esse estaria na posição 4, 4. Na hora da soma, essa numeração da direita para a esquerda seria maior o resultado. Vamos dar nome a esta cadeia. Eu tenho 3 radicais metil. Então, eles vão estar em quais posições? 2 vão estar na posição 2. Então, eu tenho que dizer 2, 2. E 1 na posição 4. 4. 3 metis. Eu iria falar metil, metil, metil. Mas, para evitar isso, eu uso um prefixo que indica a quantidade. 3, então, vai ser tri. Trimetil. Trimetil, como contém 5 carbonos, pentano. Observe algumas diferenças da primeira nomenclatura, que está aqui, para a segunda. Veja que aqui não tem vírgula, essa segunda já tem. Por quê? Separam-se números de números por vírgulas e números de palavras por hífens. Outra característica importante. Quando eu coloquei aqui as ramificações, eu separei o nome da cadeia principal por um hífen. Já nesta outra, eu não separei, porque o nome da última ramificação mencionada deve vir ligado sem hífen ao nome da cadeia principal, exceto nos casos em que o nome da cadeia principal começar com a letra H, ex, hept. Aí sim, ele precisa vir com o hífen antes. Caso você tenha alguma dúvida, volte um pouco o vídeo e você vai compreender. Vamos para a próxima estrutura. Eu vou escrever o nome dessa estrutura aqui, só para nós guardarmos. 2,2,4, trimetilpentano. Próxima estrutura já é uma cadeia um pouco maior. Na hora que eu for numerar, o que é que eu faço? Antes de numerar, eu preciso saber quem é a principal. Se você fizer a numeração, contar, você vai perceber, depois de esgotadas todas as possibilidades, que a cadeia principal está aqui. Veja bem o que é que está acontecendo. Numerando. 1, 2, 3, 4, 5. Estes radicais estão no carbono 5. Bem, mas antes, qual é o nome destes radicais? Eles são diferentes do metil. Vamos ver esse aqui, ó. Veja que aqui eu tenho um carbono e outros 2 aqui. E a ligação está acontecendo no carbono do meio. E a ligação está acontecendo no carbono do meio. 3 carbonos, vamos ver. Na tabela, nós temos o propil, mas a ligação não está no carbono do meio. Esse está. Então, esse radical, esta ramificação, será chamada de isopropil.
Se você observar de baixo, já tem 4 carbonos, olha só, e a ligação está ocorrendo no segundo carbono. 4 carbonos eu já vou aqui embaixo. Butil, mas aqui está ocorrendo no primeiro. Já esse outro, no segundo. Então, o nome desse radical, ou seja, desta ramificação de baixo, é a sec-butil. Numerando a cadeia. Perceba que se eu numerar de trás para frente ou de frente para trás, vai dar tudo no número 5. Então, aqui você pode escolher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu escolhi numerar da esquerda para a direita. Veja bem, como é que vai ficar? A primeira vai ser 5 sec-butil. Bem, mas o sec-butil não começa pela letra S? Quem deveria vir primeiro deveria ser esse outro, que é o isopropil. E por que ele não veio? Bem, vamos terminar a nomenclatura e eu vou explicar. Isopropil, como tem 10, decano. Por que o primeiro veio sec-butil e o segundo veio isopropil e não o contrário? Pois, pela ordem alfabética, o I vem antes do S. Bem, na colocação por ordem alfabética das ramificações, não vão se considerar os prefixos sec, terc, di, tri, tetra, esses sufixos que apresentam quantidade ou posição do carbono. Mas os prefixos iso e neo, eles devem ser considerados. É por isso que a ramificação sec-butil está vindo antes do isopropil, porque este prefixo sec, ele não é considerado na hora de eu usar a ordem alfabética nesta regra. Tudo bem? Vamos para a próxima estrutura. Essa é uma estrutura tridimensional e eu gostaria que vocês observassem ela e pudessem tentar dar essa nomenclatura. Tá bom? E aí, deu certo? Vamos lá, vamos fazer juntos. Só para conferir. Tudo aqui é carbono, ok? Perceba que essa cadeia é ramificada. A cadeia principal tem 4 carbonos. Eu tenho 2 metil aqui. Na hora de eu numerar, então, eu vou numerar utilizando a regra dos menores números. Então, vai ser deste lado aqui. 1, 2, 3, 4. Para que você possa entender essa regra também, ela existe da seguinte forma. Numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Perceba que eu tenho 2 radicais, 2 ramificações metil no carbono 2. Então, vai ficar da seguinte forma. 2,2 dimetil butano. Por quê? 4 carbonos but, só ligações simples AN, e é um hidrocarboneto O. Bem, com isso nós finalizamos a nomenclatura de alcanos de cadeias normais e ramificadas.